Olá pessoal, estamos de volta aí com mais uma entrevista gostosa aqui na Web TV Andradas hoje. Nós já havíamos prometido para vocês que estaríamos atrás aí de uma geriatra para estar falando com vocês um pouquinho da rotina, né, que a gente tem que ter com os nossos idosos, não só os idosos, ela vai falar um pouquinho também de quando a gente deve começar a procurar uma profissional dessa área, né? A doutora Fernanda Maria Carvalho Possani, muito bem-vinda aqui na nossa Web TV Andradas hoje, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pela disponibilidade de vocês estarem me chamando e pela oportunidade de estar aqui com vocês. A oportunidade é nossa. E aproveitando, eu queria parabenizar os idosos, porque esse dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso, e eu espero que esse dia, esse mês de outubro, nos sirva para nós refletirmos sobre a atual situação do idoso no Brasil, e principalmente na nossa cidade de Andradas. Então, eu penso que esse mês é o mês de reflexão. Com certeza, né? Principalmente depois de tudo que a gente vem passando aí, né? Sim, perdas sim. Irreparáveis, onde muitos pais perderam os filhos e vice-versa. Então, o idoso hoje merece todo o nosso carinho e atenção, né? Merece. Doutora, fala um pouquinho, né? Se apresenta para nós. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou ibiturense, eu sou geriatra. O que é o geriatra? O geriatra é um médico formado em medicina e que depois da formação, da graduação, ele se dedica em torno de 4 anos para se especializar em geriatria. Então, a especialidade de geriatria, igualmente, assim, a semelhança à pediatria, é que nós vamos tratar de doenças comuns nessa faixa etária, com peculiaridades distintas para essa área também. Então, o tratamento de um idoso não é necessariamente igual ao tratamento de um adulto, de um adolescente. As doenças, normalmente, não são as mesmas doenças do adolescente, do adulto, e envolvendo o tratamento, nós não temos só o tratamento medicamentoso. A geriatria visa em si tratar dos aspectos psicossociais e de todo o envolvimento de uma equipe interdisciplinar com fisioterapeuta, com assistente social, com psicólogos, para que possa nos ajudar a conduzir esse idoso de uma forma autônoma e independente. Com certeza. Você está no ramo há quanto tempo? Chama de você pela sua idade. Você é uma pessoa nova, né? Obrigada, mas pede licença aí para tratá-la. Muito obrigada, assim. Mas eu já sou geriatra há 23 anos. Quando eu me formei em geriatria, na realidade, existiam só 2 faculdades de geriatria, 2 residências de geriatria no Brasil. Então, é uma especialidade relativamente nova. E inclusive alguns médicos, algumas pessoas ainda têm esse preconceito em relação à geriatria, porque é uma especialidade muito nova. E eu vejo que essa especialidade, ela veio para ficar porque a nossa população está envelhecendo. Muito. Realmente é uma população que precisa e necessita de tratamentos especiais, consultas especiais. E falando nisso, o que faz especificamente um especialista em geriatria? Então, o especialista em geriatria, primeira coisa, ele é um especialista em prevenção. Então, além de tratar as doenças, o geriatra, ele previne as doenças. Então, ele orienta as atividades saudáveis de vida, exercício físico, alimentação, medicamentos. Aquele paciente que vai no ortopedista, vai no cardiologista, vai no endocrinologista, chega no nosso consultório, às vezes, com uma sacola de 20 medicações. Então, o geriatra, além da prevenção, ele tem esse poder de gerenciar as patologias. Então, ele vai falar, olha, o endocrinologista, ele está tomando isso, nós não podemos tirar? Então, a gente faz o gerenciamento das doenças. Então, às vezes, nós encaminhamos o paciente para um cardiologista, sim, às vezes encaminhamos para um outro especialista, sim, mas, de maneira geral, a gente trata e gerencia as doenças. Que é muito interessante, né? Porque às vezes o idoso ele vai em vários médicos, tem aquela tonelada ali de remédio para tomar e às vezes um acaba atrapalhando o outro, Sim. né? Então, é muito comum a gente ver o paciente polimedicado. Então, a gente sabe que um paciente com mais de 5 ou mais medicações por dia é um paciente que a gente fala que ele é um paciente que tem polifarmácia. Então, ele tem mais chances de cair, ele tem maiores chances de ter os efeitos adversos.
Então, às vezes esse paciente precisa realmente tomar essa Porque não é normal. Não, às vezes ele precisa tomar essa 5. Não. 5 tudo bem, mas eu digo, acima disso aí já é um pouquinho já é uma polifarmácia. Né? As interações medicamentosas, os efeitos colaterais são maiores, mas a gente tem que instruir não só Sim. a pessoa, mas o familiar. Ó, esse paciente tem uma chance maior de cair, cuidado com o ambiente no qual ele vive. Esse paciente está tendo força muscular? Não está tendo força muscular. Vamos mandar esse paciente para reabilitar, para ganhar força muscular. Vamos adaptar os ambientes com barras de proteção. Vamos melhorar a luminosidade da casa. Então, não só orientar o paciente em si, mas os cuidadores e os familiares, né, que são os cuidadores informais. Sim. E que às vezes vivem numa situação de estresse crônica. Por quê? Nós estamos no momento em que a quantidade de geriatras no Brasil é muito pequena e a quantidade de profissionais formados e com qualificação para atender esse público é muito pequeno. Então eu penso que todo médico, de maneira geral, deveria ter um pouquinho de qualificação na geriatria, né, para poder ajudar nesse contexto social. E nós estamos vendo que no Brasil, atualmente, nós temos em torno de 18 milhões de pacientes acima de 60 anos de idade. Porque no Brasil é considerado idoso o paciente acima de 60 anos de idade, né? Então, a quantidade de geriatra é muito pequena para a quantidade de idosos acima dessa faixa etária. Por isso eu vejo a necessidade do médico de família estar orientando o paciente de uma forma adequada, controlando essa hipertensão, controlando esse diabetes, fazendo a prevenção primária, mandando esse paciente tomar as vacinações que são necessárias, porque a gente preocupa muito com a vacinação das crianças. E esquecemos das vacinações dos nossos idosos. Que são as nossas crianças que agora. São as nossas crianças, né? E uma coisa que esses dias eu estive pensando, a fase nós idosos é o período de tempo que mais nós vivemos. Então, se nós formos calcularmos a vida como idoso, é a maior parte do tempo em que nós vivemos. Por isso que nós temos que ter uma qualidade de vida boa. E ter uma qualidade de vida boa não significa não ter doença. Porque com o envelhecimento, nós vamos ter uma série de doenças. Doenças crônicas, doenças degenerativas, como o Alzheimer. Mas 2 coisas eu penso que são primordiais na nossa vida. 2 coisas: independência e autonomia. Independência é o poder de fazer aquilo por si próprio. Eu quero ir numa esquina chupar um sorvete? Eu vou na esquina chupar o sorvete. Eu não dependo de uma outra pessoa para ir até a esquina para chupar um sorvete. Eu posso pegar minha bengala, o meu auxiliar de marcha, mas eu consigo ir, às vezes com a minha dificuldade, mas eu consigo ir. Eu quero ir ao médico, eu posso chamar um taxista e ir até o médico. Isso é extremamente importante. E autonomia. Autonomia é o poder de decisão. Olha, hoje eu quero comer arroz com feijão. Meu filho quer que eu coma lasanha, mas eu quero comer arroz com feijão. Então, doença todos nós podemos ter, mas o que nós não podemos perder na nossa vida, independente da idade, mas principalmente na idade idosa, é a autonomia e a independência. Muito bacana isso, viu? Muito bacana mesmo. Serve de lição pra gente, né? Doutora, às vezes existe um tabu, né? A partir de quando eu devo começar a procurar uma geriatra? Qual a idade, né, nós devemos procurar uma geriatra? Tá bom, então vamos lá. Então, o geriatra, no Brasil, é considerado idoso toda pessoa, todo indivíduo acima de 60 anos de idade. Mas isso é muito contraditório, porque nem sempre a idade cronológica, que é a idade por anos vividos, é a idade que reflete realmente o paciente. Então, às vezes, nós vemos pacientes octogenários com 80, 90 anos fazendo hidroginástica, indo ao supermercado, né, fazendo reuniões familiares, e às vezes a gente vê pessoas de 40, 50 anos que não tem essa vitalidade que um paciente de 80 a 90 anos tem. Então, isso ainda é quando procurar um geriatra. Então, o que nós falamos hoje em dia? Idoso é aquele com mais de 60 anos de idade.
Mas, ao meu ver, eu penso que é aquele paciente que tem uma série de comorbidades, uma série de doenças que precisa ser gerenciado e orientado. Não só a idade cronológica, mas também a idade biológica dessa paciente. Por isso que termos um estilo de vida saudável, praticar um exercício físico. E não é exercício que encarece, não. Fazer uma caminhada 2 a 3 vezes por semana, fazer um exercício físico, fazer uma hidroginástica, uma alimentação saudável, baseada em legumes, frutas, proteínas, porque os idosos não consomem muita proteína. Os idosos consomem muito carboidrato, então eles consomem muito pão, muita massa. Só que o carboidrato em si, ele não aumenta a força muscular. Então, essas orientações básicas fazem, no final, que o paciente tenha independência e autonomia. Porque para que ele possa ter essas duas coisas, ele tem que estar bem fisicamente. E medidas tão simples de serem seguidas pode dar um resultado espetacular. Uma pergunta que eu sempre recebo no meu consultório. Ah, mas doutora, para que eu vou controlar meu colesterol? O que vai adiantar? Bom, o problema é que se a gente não cuida do colesterol, que é a dislipidemia, lá na frente nós podemos ter um infarto, um derrame, ficar na cama, ficar dependente de terceiros. E é isso tudo que a gente não quer. Então não é o colesterol alto em si que vai fazer mal, mas as consequências de não tratar um colesterol, de não tratar um diabetes, e não são as consequências imediatas. Eu penso em consequências futuras em termos de autonomia e independência. É muito importante isso, né? E uma outra coisa que eu percebo que os idosos têm também é com relação a tomar água, né? Água, muito difícil, porque com o envelhecimento, as nossas papilas gustativas, que são essas bolinhas da nossa boca, então elas diminuem de tamanho. Então o idoso, ele já não sente o gosto como ele sentia antes. Né? Então, e a água? Como não tem gosto, eles não bebem. Mas é importantíssimo ingerir de 1,5 litro a 2 litros de líquido por dia. Visto que o envelhecimento em si, ele já leva uma alteração renal. Mesmo aquele paciente que a gente olha no exame normal, a creatinina, que é o exame que a gente faz de sangue, está normal, esse paciente já perdeu função renal, porque a gente tem que colocar numa fórmula. E normalmente esse paciente já perdeu em torno de 30%, 40% da função renal, um indivíduo normal. Então, se o indivíduo normal já perdeu essa quantidade de função renal, o indivíduo com insuficiência renal grave já perdeu muito mais. Então, a ingestão de água é extremamente importante, principalmente também porque a nossa composição corporal com a idade, ele modifica muito. Com a idade, nós temos menos corpo, menos água no nosso corpo. Então, o idoso desidrata com muita facilidade. O idoso tem uma hipotensão muito mais fácil do que um jovem. O idoso fica em pé, se ele está desidratado, a pressão às vezes está 16/9, ele fica em pé, vai para 9/6, então ele desmaia. E às vezes é desidratação. E não esperar o seu pai, a sua mãe sentir sede para oferecer água. Não, é uma rotina oferecer água. O que eu oriento sempre nos meus pacientes é que de manhã já encha um recipiente com 2 litros de água, de líquido, e fala, isso eu vou beber ao longo do dia. Porque assim a gente consegue ter uma visão uma visão e uma melhor orientação até para a pessoa que está cuidando ali, né? Sim. Porque é difícil mesmo o idoso querer beber água, né? Muito difícil. E é super importante, né? Acho que isso daí mas esse de 1,5 litro a 2 litros de água mesmo, não é tomando chá, essas coisas. Podemos substituir sim. Entendi. Podemos, porque como o idoso não bebe água, eu falo, faça um chá de camomila, um chá de erva doce. Às vezes, às vezes nem precisa adoçar, mas se quiser adoçar, ponha só um pouquinho de açúcar, ou se for diabético, um pouquinho de adoçante. Fazer a água com frutas. Eu ia te falar isso, água com limão, com maçã, com laranja. Sim. O que for mais agradar o idoso, né? Sim. E o idoso, nós não podemos esperar ele entrar numa insuficiência renal, numa desidratação grave, para falar agora nós vamos dar água.
Então, oferecer. Então, o filho, o cuidador formal, o cuidador informal, tem que oferecer. E não é só água, oferecer frutas também. Porque como normalmente o idoso tem a dificuldade de mastigação, faltam dentes, problemas articulares, eles vão comer o que é mais macio, o que é mais fácil, Sim. o que está sempre exposto. E o que está sempre exposto normalmente é o pão, é a rosca. Não que não possa comer, mas a gente tem que oferecer uma fruta. Então ofereça uma banana, amasse essa banana, pegue a fruta, corte um pedacinho, pai, mãe, coma a fruta cortada, né? Então tentar comer de 2 a 3 porções de frutas que lhes são agradáveis, né? E mudando essas frutas ao longo do dia. E o intervalo também, né, doutora? É muito importante que a pessoa, isso serve pra gente também, né? Se que a pessoa não fique muito tempo sem de 3 em 3 horas, uma fruta, alguma coisa assim, né? Sim, importantíssimo. O intervalo entre a alimentação e a qualidade da alimentação. Exato. Né? O idoso não come da mesma forma que o adulto jovem, porque nós temos uma patologia, eu não falo patologia, mas é do processo de envelhecimento, que chama anorexia do envelhecimento. O que é anorexia? A perda da vontade de comer com o envelhecimento. Então eles vão comer aquilo que lhe é mais palatável. Às vezes, não o que é mais saudável, mas o que é mais gostoso. Então, por isso, nós temos que direcioná-los, né? É lógico que sempre preservando a autonomia, a independência desse paciente, mas conduzindo para que ele possa envelhecer de uma forma saudável e de uma forma, com menos doenças. Né? Exato. Aliás, o idoso hoje está vivendo bem mais, né? Porque de primeiro morria-se com 50 anos, o idoso naquela época era considerado já com 50 anos, né? Sim. E hoje o pessoal está chegando aí, a minha mãe está com 91 anos, Sim. faz agora em janeiro 92. E não precisa de óculos, não precisa de nada. Eu tenho inveja, né? Porque eu tenho que usar 2, 3 óculos. Mas enfim, acho que cuidar nunca é demais, né, Rosila? Nunca é demais. Nunca é demais. Quais as dicas, doutora, que você deixa aí, né, e orientações para que o idoso, nosso idoso, aí, tenha um envelhecimento saudável e também ativo? Então, eu penso que o envelhecimento é um processo, né? Então, todos nós estamos envelhecendo desde o momento em que nascemos. Então, é um processo. E para isso, eu acredito que 4 pilares são importantíssimos. Então, um dos principais pilares é o cuidar da saúde. Esse cuidar da saúde é ter acesso a um bom profissional de saúde, é ter acesso a uma boa alimentação, a ter acesso ao exercício físico, a ter acesso a um psicólogo quando necessário, ao assistente social, à cultura, a lazer, né? Então, esse é um dos pilares. O segundo pilar que eu penso ser de extrema importância é o idoso ter a segurança. Quem é que vai cuidar de mim quando eu envelhecer? Eu vou ter condições financeiras para me sustentar? Então, eu penso que esse medo que a grande maioria dos idosos tem, nós temos que pensar em políticas públicas e desenvolver políticas públicas para que possam atender esse idoso e para que ele possa envelhecer com qualidade de vida. Com certeza. Né? Então, como nossa população está aumentando, eu acho que nós, e principalmente os gestores, têm que já repensar em sistemas de saúde em que visem, porque o idoso em si, nós não temos um idoso, uma quantidade de idosos homogêneos, não. Nós temos uma quantidade de idosos heterogêneos. Ou seja, nós temos idosos com 90 anos independentes, mas idosos acamados. Então, não é a idade em si que justifica um atendimento ou não atendimento. Mas nós temos que pensar em programas de saúde que visam atender a necessidade daquele idoso naquele momento. E uma das coisas que eu acho de extrema importância e que no Brasil ainda está nascendo são os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são aqueles cuidados na fase final de vida, em que o paciente já não tem cura para aquela doença, mas ele não tem cura para a doença, mas ele tem cura para os sintomas que ele está sentindo. E nós não podemos, nesse momento, abandonar esse idoso. Ele é um paciente oncológico que já não vai fazer mais quimioterapia, mas é um paciente que tem que ter toda assistência nutricional, toda assistência psicológica, toda assistência financeira. E eu penso que
um futuro, uma equipe interdisciplinar, principalmente em Andradas, para que a gente pudesse socorrer esse paciente em cuidados paliativos. Esse paciente está com uma pneumonia e a gente pudesse tratar esse paciente no lar, na própria casa dele, tivesse uma equipe disponível 24 horas e que a gente não precisasse tirar esse paciente do conforto do lar para levar no hospital, deixar no hospital, num lugar difícil, complicado. Então eu penso que os cuidados paliativos nós temos que incentivar e já começar a pensar nos cuidados paliativos ao longo do tempo, porque a nossa população está envelhecendo e pela previsão em 2060 aproximadamente 1/3 da nossa população será idosa. E é uma realidade que não tem como fugir dela, está aí, né? E a gente está vivendo isso diariamente, né? Diariamente, só que não adianta envelhecer. Envelhecer, perfeito, mas nós temos que envelhecer com qualidade e com quantidade. E nós sabemos que no Brasil nós envelhecemos de uma forma muito rápida, sem estrutura para atender essa demanda de idosos. Então não é culpa da gestão, não, é culpa da situação como um todo, e nós temos nesse momento que pensar, refletir o que é que nós vamos fazer com essa quantidade de idosos sem pessoas qualificadas e sem uma estrutura para poder atendê-los e dar qualidade de vida para esse paciente. Com certeza. Doutora, uma coisa que me chama muita atenção e acho interessante, e eu já estava com essa pergunta para fazer desde a primeira vez que a gente marcou uma entrevista e acabou a sua agenda não dando. Hoje a gente percebe que tanto a família do idoso como o idoso tem um problema muito sério na hora do banho, na hora da higiene pessoal, né? Sim. Muitos tem um que já tomaram banho, não querem tomar mais, e é um período que deixa eles irritados, né? E tem muitos filhos que falam, olha, eu tentei dar um banho, mas ela falou que já tomou, então eu não dei o banho. Qual o conselho, né? Como agir nessa situação? Então vamos lá. Essa pergunta que você me fez, eu acho que é uma pergunta interessantíssima e é uma pergunta que a grande maioria dos meus, não dos pacientes, mas dos familiares... Os familiares dos pacientes. Fazem. Então vamos lá. As demências hoje em dia, elas estão aumentando. Por quê? As demências em si, elas são doenças crônicas degenerativas e com o passar do tempo, a gente vai ter mais pacientes com demências. Demência tipo Alzheimer, demência frontotemporal, demência de Lewy. Bom, e a gente sabe que o banho, às vezes, realmente é muito difícil. Então, o que devemos fazer? Primeira coisa, não defrontar com o paciente, nós não temos que brigar. Ele falou que não quer tomar banho, espera um pouquinho e daqui a pouco a gente tenta novamente. Outra coisa, a gente teria que associar o banho a alguma coisa positiva, a algum ganho, por exemplo. Eu peço, por exemplo, quem gosta de música, eu peço para colocar aquela música que ele gosta meia hora antes do banho. Então, coloque um Roberto Carlos meia hora antes do banho, ele já vai associando, nossa, que gostoso. Ou, após o banho, você oferecer um chocolate, por exemplo, oferecer alguma coisa que lhe dê recompensa, né? E tornar o momento do banho um momento agradável e não um momento de estresse. Não. Então, o cuidador tem que estar apto e eles têm que estar com uma boa saúde mental para que ele possa conduzir esse paciente com Alzheimer ou com demência de uma forma apropriada. Porque se esse cuidador estiver estressado, ele vai entrar na briga e na discussão com o doente, né? Então, nós temos que prestar também muita atenção no estresse do cuidador. Mas uma das orientações que eu tenho é que a gente não brigue, que a gente não vá de frente com o paciente e que a gente mantenha também uma rotina. A rotina é fundamental. Então, por exemplo, deixar mais ou menos, 3 horas da tarde o banho, então vamos ver o horário mais agradável, mais ou menos 3 horas da tarde. Já vamos começar com uma música, já vamos oferecendo recompensas. Então, dessa forma, o paciente ao longo do tempo, ele vai melhorando. E essa fase que o paciente não quer tomar banho é uma fase difícil para tudo, porque é uma fase que ele tem certa autonomia ainda e certa independência, então ele quer, e nós temos que respeitar de uma certa forma, mas
normalmente essa fase vai passar, porque esse paciente vai evoluir. Então, ali na frente, se esse ambiente for um ambiente adequado, ele vai sentir que é gostoso, ele vai ficar... É prazeroso, é pro bem dele, sim, né? vai pro bem dele. E com a evolução da doença, ele também vai ficar mais pacífico na maioria dos casos. Né? Bom, gente, conforme o prometido, né? A gente teve o prazer de receber aí a doutora Fernanda, que falou coisas muito boas para nós que cuidamos dos nossos pais, né? Eu, no caso, em especial. E eu estava devendo essa entrevista com a doutora Fernanda para vocês e prometo para vocês, porque nós conversamos um pouquinho antes, né, aqui da nossa entrevista, claro que dentro da agenda dela, ela falou uma coisa e é verdade, a especialidade dela aqui é muito difícil de encontrar, até o horário para marcar com ela é muito difícil. Então, tê-la aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho com vocês já é um presente, não só para mim, mas para vocês também que estão nos assistindo. Então, eu prometo para vocês que a gente vai estar fechando com ela uma nova data para a gente estar falando agora sobre o mal de Alzheimer e, consequentemente, ela vai estar trazendo outras informações também para nós. E você, olha, eu gostaria de perguntar para a doutora, para a próxima entrevista, sobre determinada situação. Escreve que a gente vai estar encaminhando aí para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, para nós finalizarmos esse papo gostoso, né? Esse bate-papo, falei que aqui é gostoso, é um bate-papo mesmo, né? Quais as suas considerações finais para quem está nos assistindo aí, né? E você que tem alguma dúvida, como eu falei agora mesmo, é só enviar que a gente vai estar passando para a doutora Fernanda. O espaço é todo seu. Então, eu agradeço novamente você, Rosângela, por estar aqui e poder contribuir um pouquinho com vocês. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem. E se tiverem alguma dúvida, pode mandar perguntas para a Rosângela, que eu terei o prazer em responder. E prometo mesmo, e será um prazer vir falar para vocês sobre as demências, não as demências em si, mas como a gente deve se comportar, como nós devemos agir, será um prazer. Tá? Agora vamos deixar um telefone para contato aí da sua clínica, né? Ela tem uma clínica ali próxima à Santa Casa, uma clínica muito bonita, foi toda reformada agora para receber vocês ali, né? Tem também o doutor André, que é gastro, né? Gastro. Qual o telefone ali da sua clínica, se alguém quiser já ligar direto, né, para tirar alguma dúvida? Sim, eu vou até deixar com você então, se você eu quiser... ponho no GC. Sim, tá bom, pode ser? Pode, claro. Sim. A gente vai estar pondo o telefone aí, os telefones de contato, para vocês, de repente, querem marcar uma consulta para os seus pais, só digo o seguinte, corre, porque eu acho que só vai ter para o ano que vem. Mas eu estou aqui à disposição para responder todas as dúvidas, e o que vocês tiverem dúvidas podem mandar para a Rosângela, e eu prometo que vou responder mesmo com todo o carinho, com todo o amor que vocês merecem. Viu? Um grande abraço e obrigada novamente pelo convite. A gente que agradece de coração. É isso aí, gente. Foi mais um bate-papo gostoso com a doutora Fernanda, né, geriatra, que a gente ficou de trazer para fazer um bate-papo gostoso com a gente. Nós vamos deixar aí agora no final o telefone dela e o WhatsApp do jornal também, se você tiver alguma dúvida ou alguma, né, dica para que a gente pergunte para ela e traga para falar na próxima entrevista, a gente está inteiramente à sua disposição. A gente volta a qualquer momento aí com mais uma entrevista gostosa como essa, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá!